O Estadão acabou de soltar uma bomba. Olha aí a bomba. Uma bomba, gente, que coloca de novo os holofotes, as luzes, sobre Moraes, sobre a sua esposa Viviane Barsi, sobre o que eles fizeram, sobre o caso Master, e dessa vez com números que vão te deixar de queixo caído. Um ministro próximo de Lula defende que ele desista de tentar a reeleição. Peraí, as pessoas que convivem com Lula já estão admitindo que o Lula já não tem mais a capacidade de concorrer à eleição. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Moraes nega acesso irrestrito de filhos de Bolsonaro e mantém visitas sob controle judicial. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que seus filhos tivessem acesso livre à residência onde ele cumpre prisão domiciliar em Brasília. Na decisão, Moraes manteve o modelo já estabelecido pela Corte, que permite visitas sem autorização prévia, mas dentro de horários e dias específicos. Com isso, continuam autorizadas as entradas de Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro, apenas às quartas-feiras e sábados, em 3 faixas, das 8 horas às 10 horas, das 11 horas às 13 horas e das 14 horas às 16 horas. A defesa buscava flexibilizar as condições para permitir circulação irrestrita dos familiares, mas o ministro optou por preservar o controle judicial sobre o cumprimento da pena. Bolsonaro foi autorizado a cumprir prisão domiciliar por 90 dias em razão do estado de saúde. Ele recebeu alta hospitalar na sexta-feira, após internação por broncopneumonia, e foi encaminhado à residência no Jardim Botânico sob monitoramento eletrônico e outras restrições impostas pelo STF. Família de Moraes recebeu 645 vezes mais por serviço do Master. A comparação foi feita por outros profissionais que ganharam por trabalhos de compliance no banco. A esposa de Alexandre de Moraes faturou 645 vezes mais do que outros advogados. Ela cobrou 129 milhões de reais, uma montanha Everest de dinheiro, por um trabalho de 200 mil reais. Eu vou te contar agora o que isso significa. O Estadão acabou de soltar uma bomba. Olha aí a bomba. Uma bomba, gente, que coloca de novo os holofotes, as luzes, sobre Moraes, sobre a sua esposa Viviane Barsi, sobre o que eles fizeram, sobre o caso Master, e dessa vez com números que vão te deixar de queixo caído. O jornal ele fez um levantamento técnico devastador, comparando quanto que a família do Alexandre de Moraes cobrou do Master com quantos outros advogados cobraram para fazer exatamente o mesmo serviço ou até mais. E eu vou te mostrar agora o que esse levantamento ele revelou e por que esses números aí são absurdos, por que esses números são devastadores e colocam a família Alexandre de Moraes contra a parede. Vou te mostrar o preço de mercado e o que isso significa. Bora então começar com a revelação. A esposa do Moraes, a Viviane Barsi, ela faturou até 645 vezes mais do que outros advogados que fizeram, anos antes, parte dos quadros ali do Master, prestaram serviços para o Master e fizeram o mesmo trabalho que ela diz ter feito. Um prestador de serviços recebeu 200 mil reais em 2022 para produzir 2 políticas de compliance para o Banco Master. 2 anos depois, a Viviane revisou uma dessas 2 políticas. Por quanto? 3 milhões e 600 mil reais por mês, totalizando 129 milhões de reais. Isso não faz sentido economicamente. Ou seja, isso indica que não era para isso que a Viviane estava sendo paga. Tudo indica que não era para isso que ela estava sendo paga. Porque, veja, ela revisou um dos 2 trabalhos, pelos quais foram pagos 200 mil reais, só que ela recebeu 3,6 milhões por mês.
E aqui vem o dado técnico devastador. O Estadão analisou os metadados de 13 políticas de compliance do Master. O que é metadado, Deltan? Quando se escreve uma coisa no computador, isso gera um arquivo, e lá no arquivo está escrito quem que fez aquele arquivo. E aí o Estadão foi lá e analisou quem fez os arquivos, e sabe o que descobriu? Essas políticas de compliance, elas foram produzidas entre 2022 e 2025 por funcionários do próprio banco, por funcionários do Master, ou então por advogados contratados específicos. E olha, nenhum deles pertencia à equipe Barsi de Moraes Advogados. Mas espera aí, Deltan, foram esses documentos que a Viviane usou para justificar os 129 milhões. Pois é, então os 129 milhões ficam sem justificativa. Ou seja, tecnicamente, outras pessoas fizeram o trabalho. A família Moraes recebeu, cobrou 129 milhões por revisar o trabalho que outros fizeram. Será que revisaram mesmo? Ou tudo é só mais uma desculpa? E mesmo que tenham revisado, mais uma vez, não justifica economicamente o Monte Everest de dinheiro pago. E tem uma ironia técnica aqui. O único documento com rastros digitais do escritório Barsi de Moraes é o Código de Ética, que foi assinado por Ana Cláudia Consani, que é cunhada do Moraes. E sabe o melhor? O Estadão revelou que esse código usou imagens de repositórios públicos, gratuitos da internet, mesmo sendo parte de um contrato milionário. Copia, cola, pega da internet ou escambau. Então vamos agora que tem mais, gente. O Estadão ele já tinha consultado 13 escritórios de advocacia de elite. Segundo especialistas, todo o trabalho que a Viviane diz ter prestado chegaria a no máximo 7,8 milhões, segundo padrões de mercado. Isso com especialistas de compliance. E veja, ela cobrou 129 milhões, sendo especialista em marketing. Gente, isso é 16,5 vezes acima do valor justo de mercado se ela fosse especialista em compliance. Para comparação, o escritório Oliveira Lima, que é um dos maiores do país com atuação na área criminal, recebeu 450 mil reais do Master. A família Moraes recebeu 75,6 milhões de reais no mesmo período. Os números falam por si. A última palavra, é claro que sempre vai ser da justiça, mas esse contratinho aí da dona Vivi tem cara de coisa errada, cheiro de coisa errada e grita, coisa errada. Você já ouviu falar a teoria do pato? Ela diz que se tem pena de pato, se tem bico de pato, anda como pato, faz quaquá, é pato. O ônus está com Alexandre de Moraes e família. Alexandre de Moraes tem que prestar contas ao Brasil. Tem que ser investigado e tem que ser punido por seus abusos e desvios. Se você concorda, conta aí para mim nos comentários. Você ficou chocado com esses números? E Moraes limita a atuação do COAF para fornecer relatórios de inteligência financeira. Para ministro, documentos estão sendo usados como instrumentos de pressão e constrangimento. Moraes é relator da investigação de vazamento de dados de autoridades. Vazamentos contra ele mesmo. O ministro Moraes deu ontem uma canetada sobre o COAF, que eu já vou te contar o que foi simplesmente um batom na cueca de como ele, Moraes, e os demais ministros estão usando o STF simplesmente para se proteger e se blindar de investigações. Veja só, o COAF, ele é um órgão, um conselho de atividades financeiras que serve para identificar e fiscalizar atividades estranhas financeiras. E essas atividades financeiras, uma vez identificadas, elas são investigadas e etc. Isso é bom e coíbe, por exemplo, crimes de lavagem de dinheiro, dentre outros tantos. Mas o Moraes não está preocupado com isso. Ele está preocupado com as movimentações financeiras esquisitas, né, que houve dentro da sua casa.
no contrato de 129 milhões e no aumento patrimonial de 200% que a sua esposa teve e que foi revelado à imprensa só porque o COAF tem esse tipo de registro e a imprensa acabou descobrindo e divulgando. Então o Moraes, o que ele quer, na verdade, não é favorecer o combate à criminalidade, não é restringir porque o COAF abusou. Não, o que o Moraes não quer é que o COAF deixe rastros, deixe registros dele, da sua esposa, dos seus familiares, dos ministros do STF. Porque esses registros podem, em algum momento, serem alcançados pela imprensa e, com isso, ele passa até a exposição que teve ele e o Toffoli, sobretudo, por conta desse contrato de 129 milhões, repito, por conta dos 200% de aumento patrimonial que a sua esposa teve, 80 milhões em um ano, e por conta do Toffoli, que a gente acabou descobrindo que as movimentações dele levaram a percebermos que ele era supostamente dono de um resort com cassino clandestino. Meus amigos, é isso que está por trás. Sabe o que o Moraes está fazendo com o COAF? Eu vou te contar agora. Ele está impedindo que o COAF forneça relatórios para a CPI, que o COAF forneça relatórios para o Congresso Nacional. Tudo isso está proibido. Daqui para frente não pode mais. Ele estabeleceu uma imensidão de critérios e burocracias e formulários que impede que qualquer um chegue aos dados dos ministros e possa, em algum momento, investigá-los. Os relatórios, diz aqui, até a matéria da Veja que trata sobre isso, só podem ser requisitados com uma, aspas aqui, investigação criminal formalmente instaurado pela polícia ou pelo Ministério Público ou em um processo administrativo ou judicial de natureza sancionadora. Além disso, o objetivo do pedido, seja pessoa física ou jurídica, precisa ser formalmente alvo dessa investigação. Ou seja, não pode ter rastro se não tiver uma investigação. E se a investigação for sobre A e você chegar à conclusão de B, não pode fornecer os dados de B. Portanto, meus caros, se tiver uma investigação formal sobre algo, aí sim o relatório pode ser feito pelo COAF. Portanto, ninguém vai formalmente investigar nem ministro, nem familiar de ministro, nem ninguém relacionado a ministro. Então, nunca vai ter o relatório. E também nunca vai poder se compartilhar esse relatório com o CPI ou com o Congresso. E mesmo que um ministro em algum momento seja investigado, ou que, melhor dizendo, que um terceiro seja investigado e que se chegue por esse terceiro a um ministro, não pode também fazer o relatório, porque aí o objeto é o do terceiro e não do ministro. Resumo da ópera, só pode ter relatório de ministro feito pelo COAF portanto, só teremos acesso aos rastros das movimentações financeiras de ministros se houver uma investigação formal da polícia ou do Ministério Público sobre o ministro. Sabe quando que a gente vai ter um ministro formalmente investigado dentro desse país? Nunca. É as preocupações do Planalto que ligam o alerta em Lula para a reeleição. E já tem aliado próximo de Lula defendendo que ele desista da reeleição. É isso mesmo. Você pode não gostar do que eu vou te falar agora, mas é a mais pura verdade. Mesmo não gostando do Lula nem um pouco, ele sempre teve o poder da oratória, o poder da persuasão. Ele sempre soube falar, escolher as palavras certas para poder tocar nas pessoas emocionalmente, para poder convencer as pessoas, manipular. Mas agora parece que o Lula perdeu isso completamente. Lula não está bem. E eu repito, quando eu falo que o Lula não está bem, eu não estou falando que ele não está bem nas pesquisas ou que ele está com a rejeição muito alta, não. Eu estou me referindo a que o Lula está virando um Biden. O motivo do Trump, um dos motivos que ajudou o Trump a ganhar nos Estados Unidos foi uma percepção nos Estados Unidos de que o Biden não tinha mais a capacidade cognitiva de permanecer como presidente dos Estados. Tanto é que ele recuou antes mesmo. Então vamos lá. O que está acontecendo com o Lula? É a idade? É alguma doença? Não sei. Mas algo está acontecendo. E não sou eu que estou falando isso. Quem está percebendo isso são os próprios aliados do Lula, devido às inúmeras besteiras que o Lula fala. Para pensar. Traficante é vítima do usuário. Se for bater numa mulher, bate em outro lugar. A culpa do endividamento é das mulheres que compram demais shortinho, roupinha na Shein, né, nesses sites orientais.
Eu até fiz uma lista aqui, eu falei assim, eu comecei a analisar, vamos lá. Troca o nome da Janja e chama a Janja de Marisa. Fala que o Brasil faz fronteira com todos os países da América Latina, o que é uma mentira. O Brasil vai ser o país, voltou a ser o país mais respeitado no mundo no crime organizado. Culpa o povo pelo endividamento. A Venezuela é uma democracia. É uma atrás da outra. Recentemente, zomba da China, falando que China come cachorro e que no Brasil a gente gasta muito dinheiro para cuidar de cachorro e por isso o povo está endividado. E aí, teve essa última aqui, que eu quero mostrar para vocês. Olha isso aqui. Isso é o Lula em um evento aqui em Anápolis, do lado de Goiânia, em Goiás, tá? O que é isso? Você sabe explicar o que é isso? Esse é o presidente correndo com o aviãozinho na mão. Lula não está bem. E eu não estou exagerando. Quem fala que ele não está bem são os próprios amigos do Lula. Em crise, Lula desanda a falar bobagem e não se prepara para o resto de um ano difícil que virá. Presidente diz que mulheres gastam demais e culpam o governo pelo problema. Melhora econômica será escassa se tanto em 2026 a conversa do governo é muito velha. Aí sabe o que aconteceu? Os principais beneficiários do governo do Lula, que são os banqueiros, sim, os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto ganham agora. Está batendo recorde. Itaú nunca ganhou tanto quanto eles estão ganhando agora. Os próprios banqueiros estão preocupados e começaram nos bastidores a ventilar o nome do Haddad. Inclusive fizeram pesquisas. Bancos encomendam pesquisas com Haddad no lugar de Lula e resultado é surpreendente. As pesquisas mostrando queda ou estagnação de Lula na corrida eleitoral levaram a pelo menos uma consequência. Há bancos na Faria Lima que, como teste, encomendaram pesquisas com Fernando Haddad no lugar de Lula. O resultado foi para o ex-ministro, uma das conclusões é que o tema corrupção não gruda nele como Lula. A propósito, diante do cenário eleitoral, o ministro próximo de Lula defende nos bastidores que o presidente, que completa 81 anos de idade, em outubro desista de tentar a reeleição. Então presta atenção. O ministro próximo de Lula defende que ele desista de tentar a reeleição. Espera aí. As pessoas que convivem com Lula já estão admitindo que o Lula já não tem mais a capacidade de concorrer à eleição. E não é o fato da velhice em si. Tem pessoas que chegam a 100 anos completamente lúcidas. A questão é que o Lula não está mais batendo bem da cabeça. As suas falas, os rompantes, os sincericídios estão custando muito caro à sua base eleitoral. Mas muito caro. Traficante é vítima de usuário, gente. Pelo amor de Deus. A última agora é que o endividamento de 81 milhões de brasileiros é culpa do povo que não sabe controlar os gastos. Cachorro, porque compra cachorro e tem que cuidar de cachorro, porque compra roupinha na Shein. Lula está sendo um dos principais cabos eleitorais do Flávio Bolsonaro. E a esquerda, os aliados dele, estão percebendo isso. Estão morrendo de medo. Lula já não consegue ir para um debate. Lula não consegue concatenar as ideias. Ele está bidenando ou bidenizado. Então a gente vê aí nos bastidores uma crescente vertente ali do PT, dos aliados do Lula, querendo que o Lula não seja candidato, porque sabem que ele não tem chance, a rejeição não diminui. O povo culpa ele pela economia e agora estão tentando jogar o Haddad no lugar dele. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!